Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui agora ao vivo com a nossa aula de número 2, raciocínio lógico do zero. Gente, comenta aí quem gostou da aula de ontem, a aula 1. E galera, entrem no grupo que tá aqui na descrição do vídeo, porque a gente vai lançar o nosso curso, raciocínio lógico do zero. E quem entrar aí no grupo vai ter aquele desconto especial, tá? Você pode procurar aí no mercado. Não tem um curso igual ao da gente. Não tem. Mais atualizado, que pontua tudo para o aluno. Eu acho que vocês devem ter percebido só com a aula de ontem. A aula 0800. Onde a gente resolveu quase 30 questões. Lá na plataforma, a gente faz o planejamento. Hoje eu vou mostrar um planejamento legal para vocês, de raciocínio lógico, para você gabaritar qualquer concurso. Depois, no Matemática do Zero, um planejamento bem legal. Então, baixa o material aí que está na descrição do vídeo. Aqui a gente não chora não, viu? Aqui a gente entrega material. Imagine lá dentro do curso. Então, vamos embora. Gente, antes da gente começar, tá? A aula 2, eu deixei aí, tá? Essa questão de número 5, tá? Da aula de ontem. Nós resolvemos ontem, contando com essa, quase 30 questões. Acho que 28 ou 29. Vamos lá. Dentre as sentenças abaixo, a única que não representa proposição lógica é, vamos lá, ó, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Isso é proposição. Porque eu tenho como julgar isso como verdadeiro ou como falso. Beleza. Letra B. O Sol é uma estrela. Proposição. Eu tenho como julgar se essa informação é verdadeira ou falsa. A palavra caminho tem 3 sílabas. Professor, eu não sei português, mas isso é uma proposição. Porque é algo que tem como você checar se é verdadeiro ou se é falso. Agora, galera, amanhã choverá é algo que ainda você tem que prever. É algo que vai acontecer. É uma situação futura, dá ideia de incerteza. Então, galera, isso aqui não é proposição. Então, resposta aí, letra C. Gente, proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe, talvez, pode ser. Não existe incerteza. Então, isso aí, dentro da visão da banca, não é proposição. Beleza? Vamos embora. Gente, agora sim, começando aí a nossa aula de número 2. Essa aula, ela é super importante. A gente vai estudar, ó, os conectivos, né? E quem tem conectivo é proposição composta. Qual é o papel de um conectivo? Unir duas ou mais proposições simples para formar proposições compostas. Nós vimos na aula de ontem o que era proposição simples, o que era proposição composta. E, gente, veja, essa parte aqui, ela é importante quando a gente for estudar cálculo do número de linhas de uma tabela verdade, saber se eu tenho uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, saber se um argumento é válido ou inválido. Um assunto vai puxando o outro. É por isso que você percebe que a gente não deixa passar nada. Então, vamos embora. Galera, tá aí um resumozinho bem legal. Inclusive,
Ontem nós vimos o nome de cada conectivo, né? Quando nós estudamos proposições compostas. Ó, a conjunção, que é o conectivo e, que nós sabemos que é esse símbolo que a gente utiliza. A disjunção é o conectivo o quê? Ou. A disjunção, também chamada de disjunção inclusiva. Ó, o se então, que é a condicional, né? Nós vimos que essa é a representação simbólica. A bicondicional, ó, o se e somente se, que é a dupla seta. E o ou, que é a disjunção inclusiva, que é esse ouzinho com tracinho embaixo. E nós vimos outras representações na aula de ontem. O ou, que é a disjunção exclusiva. Hoje a gente vai estudar a conjunção, a disjunção exclusiva e vamos pegar todo tipo de questão para mostrar que você consegue entender tabela verdade sem decorar. Então, vamos embora. Gente, o primeiro conectivo aí que a gente vai estudar é a conjunção. Ó, a conjunção, que é o conectivo e, que nós vimos que essa é a representação. Gente, eu costumo dizer que o conectivo e é o conectivo da mulher exigente. Por exemplo, a minha, quando ela fala faça isso e faça aquilo, eu tenho que fazer os dois. A mesma coisa é aqui. É no conectivo e. O e dá ideia de simultaneidade. Então veja, suponha que tem uma mulher exigente chamada Maria. E aí Maria diz assim, ó, eu estou procurando um namorado que fale inglês e fale francês. Eu quero namorar um cara que fala inglês e fala francês. Então vamos lá. Ó, falar inglês é como se fosse o P, falar francês é como se fosse o Q, e aqui é o conectivo E. Galera, a gente vai aprender a montar tabela verdade. Mas qual é a ideia aqui? Veja, se eu tenho duas proposições, quais são as possibilidades que eu tenho? Podem ser os dois verdadeiros. O que é que significa ser os dois verdadeiros? O cara fala inglês e o cara fala francês. Isso interessa para Maria? Interessa. Isso interessa. O cara tem que falar os dois. Tem que ser verdade que o cara fala inglês e tem que ser verdade que o cara fala francês. Então, ó, para ela interessa, ó, isso é verdade. Quando eu te digo assim, ó, vou te dar uma moto e um carro. Eu só cumpro se eu der os dois. Se eu der só o carro, eu não cumpri. Se eu der só a moto, eu não cumpri. Pô, e se eu não der nenhum dos dois, lascou tudo. Eu só cumpro quando eu dou o carro e quando eu dou a moto. Beleza? Então, ó, analisamos a primeira situação. Mas pode acontecer, ó, verdade, o cara fala inglês. Falso, que o cara fala francês. Então, o cara, ele não fala francês. Gente, pra Maria não interessa.
Então, para Maria, é algo falso. Mas pode acontecer isso aqui. Falso que ele fala inglês. Então, ele não fala inglês. E verdade que ele fala francês. Ou seja, ele só está falando francês. Interessa para Maria? Não. É algo falso. Maria é uma mulher exigente. Ela quer que ele fale os dois. Aqui lascou, gente. Maria não quer nem perto. Ó. Falso que ele fala inglês. Falso que ele fala francês. Ou seja, o cara não fala merda nenhuma. O cara nem fala inglês, nem fala francês. Interessa? Não. Só interessa pra mulher exigente a verdade. Gente, o conectivo E só é verdade quando tudo for verdade. Eu digo até brincando, ó, com minha esposa, eu só quero paz e amor. 24 anos juntos. O amor da minha vida. 24 anos. Ela tinha 15. E você, pessoa? 19. Até hoje, tá aí. E, gente, veja. Com minha esposa, eu só quero paz e amor, ó. O conectivo E é o conectivo paz e amor. Ó. Só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Então, se alguém conhece uma mulher enjoada, uma mulher exigente, ó, o E de exigente, o E de enjoado, ou então você pode também falar do homem enjoado e do homem exigente. Então, a mulher exigente, a mulher enjoada, é aquela mulher que para ela só interessa a verdade. O homem exigente, o homem enjoado, é aquele homem que para ele só interessa o quê? A verdade. Com esse pessoal enjoado, a gente só quer o quê? Paz e amor. Então, gente, o conectivo E só é verdade quando tudo for verdade. Se eu disser, te dou um carro e te dou uma moto, eu só cumpro se der o quê? Os dois. Por isso, gente, o conectivo E, ele tem a ver com interseção, ó. É essa região aqui que tá em amarelo. Aqui é falar inglês, aqui é falar francês. Só interessa se ele fala o quê ao mesmo tempo? Os dois. Então, gente, o conectivo E, ó, P, I, Q, que também pode estar escrito assim, ó, P vezes Q, P interseção com Q. Tranquilo? Então, interseção, o vezesinho, a gente vai pegar questões de bancas que ele traz isso, é o conectivo E. O E só é verdade quando tudo for verdade. Então, vamos lá. Exemplo. Se eu coloco assim, ó, vamos lá. 3 ao quadrado é igual a 9 e 7 não é primo. 3 ao quadrado é igual a 9 e 7 não é primo. Isso aí é uma proposição composta. Eu tenho duas proposições ligado pelo conectivo lógico de conjunção, que é o E. Quando é que isso é verdade? Só quando tudo for verdade. Então, ó, 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Isso é verdade. E 7 não é primo. Gente, 7 é primo. Um número primo só divide por 1 e por ele mesmo. O 7 só divide por 1 e por 7. Então, o 7, ele é primo. Dizer que não é primo, isso é o quê? Falso. E aí eu tenho aqui, ó, verdade com falso. Em que conectivo? No E. O conectivo E é o conectivo paz e amor. Se tem alguém enjoado na sua vida, você quer só paz e amor com essa pessoa.
é o conectivo exigente. Ele só exige a verdade. Então, ó, verdadeiro com falso no E, isso dá falsa. Essa proposição composta, ela é falsa. O valor de uma proposição composta depende do conectivo e depende das proposições simples que estão dentro dela. Se eu coloco assim, galera, vamos lá. Ó, raiz quadrada de 9 é 3 e 6 é um número par. Ó, vamos lá. Isso é o E. Raiz quadrada de 9 é 3, sim. Isso é verdade. Cuidado, gente. Ó, eu já vi banca colocar lá raiz de 9 mais ou menos. Nunca uma raiz é mais ou menos. O resultado de uma operação é único. Então, raiz de 9 é 3. Verdade. 6 é um número par? É. 6 é um número par. Beleza? E aí, ó, estão unidos pelo conectivo E. O E, verdade com verdade, vai dar o quê, gente? Verdade. Então, o E só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Só alegria. Só alegria. Beleza. Vamos lá. Gente, só que o que é que pode acontecer? As camuflagens. Ele às vezes não joga o conectivo e joga uma camuflagem. Eu não deixo passar nada. E isso cai mais do que Neymar. Vamos lá. Fiz uma homenagem aí a meu pai e a minha cunhada. Ó, a proposição Expedito é advogado e Aline é técnica do INSS. Pode ser escrita também nas seguintes formas do ponto de vista lógico. Ó, o E, gente, pode ser substituído, ó, por qualquer um desses carinhas, ó. Mas, contudo, todavia, entretanto, qualquer conjunção adversativa. Então, eu posso ler essa frase, ó. Expedito é advogado, mas Aline é técnica do INSS. Expedito é advogado, embora Aline é técnica do INSS. Expedito é advogado, contudo, Aline é técnica do INSS. Tanto Expedito é advogado, como Aline é técnica do INSS. Expedito é advogado, apesar de Aline ser técnica do INSS. Gente, tá vendo que beleza? E olhe, o que eu coloquei aqui, ó. Pode-se utilizar, tá? Ó, pode-se utilizar termos que o quê? Que preservem a ideia lógica de conjunção, como quem? Mas, porém, contudo, tanto como, entretanto, também. Então, gente, eles cobram isso aí em prova, tá? E você tem que ficar ligado. Beleza pura. Galera, e aí? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilidade? Então, vamos lá. Joia? Então tá aí. Beleza? Então, ó, pode-se utilizar termos que preservem a ideia lógica de conjunção, como mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Tudo isso é camuflagem do E. Então vamos lá. Ó, o Ministério do Raciocínio Lógico adverte, ó. O E
pode ser substituído aí por quem? Por mas. Gente, às vezes ele coloca uma vírgula, mas nem sempre a vírgula é sempre o e. Pode ser também o então. Então, às vezes o cara diz, ó, Ana estudou, vírgula, não foi aprovada. Ana estudou e não foi aprovada. Ó, as conjunções adversativas fazem o papel do e. E cuidado. Não sei se a galera já escutou a harmonia do samba. Vem, neném, neném, vem, neném. Pode aparecer em prova o nem. O nem é o e mais o não. Por exemplo, ó, não corro e não pulo. Aí ele pega o e, não, e chama de nem. Então, o que é não corro e não pulo? Não corro nem pulo. O nem dá a ideia do e, não. E ainda, gente, pode aparecer o seguinte, ó. Ele pegar esse não corro aqui, ó. Esse não corro e colocar assim, ó. Nem corro, nem pulo. Então, olha, falar não corro e não pulo. Ele pega o e não e chama de nem. E ele pode colocar no lugar de não corro, nem corro. Então, não corro e não pulo pode aparecer como lá na prova? Não corro nem pulo, nem corro, nem pulo. Cuidado. Porque quando a gente pegar outras questões, a gente precisa exatamente disso. Então, tá tudo detalhado. Vamos lá. Gente, resolvendo agora questões sobre o conectivo e. Vamos lá. Primeira questão, ó, uma questão do Sebrasp. Ele dá a proposição P, Q e R e diz assim: considerando as proposições precedentes, julgue o item a seguir. A conjunção é ligar as proposições pelo conectivo e. A conjunção entre P e Q é a seguinte proposição. Gente, ele quer que você ligue a proposição P com a proposição Q pelo conectivo e. É unir essas duas pelo conectivo e. Então vai ficar como? Cachoeiro é o quê? Princesa do Sul. E é a conjunção. O quê? Cachoeiro é a cidade, o quê? Mais bela. Tá aqui, ó. E a cidade mais bela. Então esse item aí, ó, ele tá o que, gente? Correto. Tranquilo? Ele uniu as duas, tá? Com o conectivo, o que, gente? E. Isso aí é uma conjunção. Se ele falasse disjunção, aí seria aí unir as duas pelo conectivo ou, tá? Você viu que na frase ele botou princesinha aqui, princesa, sem pró, tá? Joia? Vamos embora. Questão 2, IBFC 2024. O valor lógico da proposição composta, ó, já tô vendo que tem o E. Márcio foi ao dentista e Mara foi ao cinema. É verdade. Gente, ele tá dizendo que o valor dessa proposição aqui é verdade. E ele diz: nesse sentido, os valores lógicos de cada proposição simples devem ser falsos, verdadeiros, verdadeiro e falso nessa ordem. Gente, é o E, né? O E é o conectivo exigente. Ele só exige a verdade. No E só tem uma chance de ser verdadeiro. Quando tudo for o que, gente?
verdade. Acabou. Beleza, então, verdade com verdade vai dar verdade. Então, só vai ser verdadeiro isso se os valores lógicos de cada proposição forem o que, gente? Verdadeiros, Lady B. Se aparecesse algo desse tipo, ó, na sua prova, 4 elevado a 0 é igual a 1 e 6 é primo e 2 é par. E ele quer saber o valor lógico disso. Vamos lá. Ó, 4 elevado a 0 é igual a 1. Isso é verdade. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. 6 é primo. Isso é falso. Porque o número primo ele só divide por 1 e por ele mesmo. O 6 divide por 1, divide por 2, por 3, já não é primo. Divide por 6. 2 é par, 2 é par. Isso é verdade. Gente, você tem aí 3 proposições ligadas pelo conectivo E. O E só é verdade quando tudo for verdade. Então, ó, verdade, falso e verdade. O E não só é verdade quando tudo for verdade. Então, se no E já apareceu um falso, essa proposição, ó, ela é falsa. Ela só seria verdadeira se todas as partes fossem o quê? Verdadeiras. Então, passamos por mais uma. Questão 3, ó. Conectivos lógicos são símbolos ou palavras usadas para conectar duas ou mais sentenças de uma maneira gramaticalmente válida. Com base nessas informações, leia a frase a seguir. Kaique gosta de estudar, mas não gosta de fazer as tarefas. Assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico que substitua a frase, que substitua a palavra mais sem mudar o sentido da frase. Ô, gente, o mas aqui é o conectivo E, a minha conjunção. Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo? Tá vendo? Facinho. Vamos para a próxima. Questão 4, ó. CESP 2024. Avisei em 1984, mas vocês não me ouviram. Disse James Cameron, diretor do filme O Exterminador do Futuro, acerca dos riscos do avanço descontrolado da inteligência artificial. Acerca da afirmação precedente do diretor James Cameron, julgue o item subsequente. Há apenas uma hipótese de falsidade para a afirmação de James Cameron. Essa frase é o quê? Avisei em 1984 e o quê? Vocês não me ouviram. Gente, veja. Aqui eu tenho em sua estrutura o conectivo E. Só tem uma hipótese de falsidade para essa afirmação. O mas aqui é o E. Só tem uma hipótese de ser falso? Não. O E só tem uma hipótese de ser verdadeiro. Eu poderia ter, ó, VV, VF,
FV e FF. Gente, essas são as possibilidades. O E só dá verdade nessa situação. E qualquer outra situação, quando eu tenho E, apareceu falso, a frase já é falsa. Então, há apenas uma hipótese de falsidade? Não. Há apenas uma hipótese de verdade para essa frase. Tem 3 chances aqui dessa frase ela ser o quê? Verdadeira? Não, né? Tem 3 chances dela ser falsa. De ser verdadeira, apenas uma. Se ele dissesse há apenas uma hipótese de verdade para afirmação, beleza. Para ser verdade só tem uma hipótese. Agora, para ser falso, eu tenho 3. Por isso, o item tá errado. Gente, questão 2024. Tá vendo? É sempre essas situações, né? Quando eu tenho 2 frases. V e V, V e F, FV, F e F. Vamos para a próxima. Pronto. Só aqui rapidinho, ó. 4 questões. O que é que a gente vai estudar agora? A tabela verdade do OU. Do OU. Professor, e o que seria aí, ó, a tabela verdade do OU? O OU é chamado de quê? Disjunção inclusiva ou simplesmente disjunção. Gente, se o cara chegar na prova e falar disjunção, é o OU. Disjunção inclusiva é o OU. O OU que nós já vimos, que a representação dele é essa aqui, né? Esse é o OU, né? Como é que eu leio isso? P ou Q. Vamos lá. Ó, suponha que uma mãe promete à sua filha que acabou de completar 15 anos. Eu te darei a viagem ou te darei a festa. É como se aqui fosse o P, aqui fosse o Q. Gente, vamos lá. Galera, uma dica, tá? Você sabe o que é que significa o OU? O OU significa pelo menos um. Quando a gente fala assim, ó, eu te darei a viagem ou te darei a festa. Isso quer dizer que se eu cumprir com pelo menos um, tá valendo. Se eu dei só a viagem, show, cumpri. Se eu dei só a festa, show, cumpri. Se eu dei os dois, pô, cumpriu. Porque basta pelo menos um. O ou, na lógica, significa pelo menos um. Ou uma coisa, ou outra, ou as duas. Isso é o ou. Por isso que o ou, ele dá a ideia de união. De união. Ó, eu posso dar, botar aqui, ó, viagem, festa. Eu posso dar só a viagem. Eu cumpri. Porque eu estou dando pelo menos um. Eu posso dar só a festa. Cumpri. Por que cumpri? Porque dei pelo menos um. Ou posso dar os dois. Porque o que é que significa pelo menos um? Ou um, ou outro, ou os dois. Então, o conectivo ou, ele é um cara que está sempre de boa. Eu até brinco dizendo que ele é o homem abobalhado. Eu falo do homem aqui também, brincando, viu? Ó, o que é o homem abobalhado? É aquele cara que falou pra ele pelo menos uma verdade, ele tá satisfeito. Ó, é a mulher Amélia. Falou pra ela pelo menos o quê? Uma verdade,
ela tá de boa. Ela não é a mulher exigente, que só exige a verdade. A mulher abelha é tranquila. O homem abobalhado, basta falar uma verdadezinha pra ele, ele já tá satisfeito, né? Ele é o cara que sempre vai estar, ó, de boa, tá? Ele sempre tá de boa. Então, basta falar pelo menos uma verdade que ele tá satisfeito. Então, o ou apareceu ver, a proposição é verdadeira. Olha aqui para a tabela. Vamos lá. Ó, P é viagem e Q é festa. Ó, aqui ele deu a viagem, deu a festa. Deu pelo menos um? Deu. Cumpri. Aqui, ele deu a viagem, não deu a festa. Cumpri? Cumpri. Deu pelo menos um. Aqui, falso, não deu a viagem, mas deu a festa. Cumpri? Cumpri. Agora aqui lascou, ó. Que não dei nada, velho. Não dei nada, ó. Não dei a viagem, é falso. E não dei a festa. Então, não cumpro. Gente, só tem uma situação no ou de ser falso. É quando tudo for falso. Quando você tem o ou, basta pelo menos uma verdade, a frase é verdadeira. E lembre, ó. Lembra que a gente falou na aula de ontem? Ele pode aparecer assim na prova, ó. Veja, ó. P ou que. Ele pode colocar união. União é o ou. Ele pode aparecer assim, ó. Tem uma questão que caiu na IBFC, que ele botou lá P mais Q. A galera, oxe, o que é P mais Q? O mais é o ou. O vezes é o e. Tá? Isso tem a ver com o que a gente chama de álgebra booleana. Tá? Então, gente, eu mastigo e deixo tudo já para vocês pronto. Para quando você pegar a prova, não tem susto algum. Não adianta dar a coisa por dar. Tranquilo? Então, o ou, basta um ver que a frase ela é verdadeira. E aí, cuidado com as camuflagens, tá? Ó, o ou significa pelo menos um, mas ele pode ser lido assim, ó. P ou Q ou ambos. Porque, gente, ou do o que a gente colocou aqui, ó. Ou do a viagem só, ou só a festa, ou do os dois. Então, ele pode chegar na prova e botar assim, ó. P ou Q ou ambos. Quando ele diz ambos, é porque pode ocorrer os dois. É por isso que a gente chama de disjunção inclusiva. Porque inclui a possibilidade de acontecer o quê? As duas coisas ao mesmo tempo. E aí, eu vou botar aqui algo que caiu numa prova que era assim, ó. Vamos lá. Existe vida após a morte. Ou 7 é ímpar. Existe vida após a morte ou 7 é ímpar. Gente, isso aqui a gente já comentou, é uma proposição. Mas você não sabe o valor lógico dela. Ou de fato existe, ou não existe. Então, é uma proposição? É. Pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Mas não tem como eu definir o valor lógico, né? A gente não sabe. Aí eu vou fazer assim, ó. Botar aqui uma interrogaçãozinha. Mas aqui 7 é ímpar. Isso é verdade. E aí, gente, não importa, ó. Independentemente do valor disso, né, o ou, se apareceu o quê? O ver, a frase, ela já é o quê, gente? Verdadeira.
O ou basta uma verdade que a frase é verdadeira. Se aparecesse isso, ó. 4 é igual a 3. Ou 5 é maior que 7. Ou 1 é par. Eita. 4 é igual a 3. Falso, né? 5 é maior que 7. Falso. 1 é par. Falso. 1 é ímpar. Gente, essas frases estão unidas por que conectivo? Ou. No ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. Como tudo é falso, essa frase aqui, ela é falsa. Ela é falsa. O ou tem que ter, no mínimo, uma verdade para a frase ser verdadeira. Então, às vezes ele bota algo desse tipo, ó, que eu nem precisaria saber o valor disso, mas, como a outra parte é verdadeira, a frase já é verdadeira. Então, ó, o ou, basta um ver que a frase, ela é verdadeira. Show de bola? Vamos embora. Resolvendo questões, né? A gente já tinha resolvido aqui, ó, 4 questões. Vamos para a quinta. Questão da IDECAM. Vê. Sejam P e Q proposições simples. Qual a probabilidade da proposição P ou Q produzir um valor lógico falso? Gente, ó, você tem P e Q e P ou Q. As possibilidades que eu tenho aqui, ó, é VV, VF, FV e FF. Sempre que eu tenho duas frases, só tenho isso. As duas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Isso não é o ou, isso não é o ou. Gente, o conectivo ou, basta um ver que a frase é verdadeira. Não é o homem abobalhado? Então veja, ó, V com V dá V, V com F, V, F com V, V, F com F, F. Ó, ele quer a probabilidade de ser falso. Gente, o ou aí só é falso em uma situação. Uma situação dentro de 4. Gente, probabilidade a gente calcula assim, ó. O que eu quero dividido pelo que eu tenho. Pelo todo. Ao todo, são quantas situações? 1, 2, 3, 4. E a probabilidade de ser falso? 1 em 4. Pense em dinheiro. 1/4, né? 0,25. O que é 0,25? Multiplicando por 100%. 25%. Letra B. Veja que questão da IDECAM. Ah, professor, e se fosse a probabilidade de ser... Gente, você podia até pensar assim na prova, ó. Vê. Isso tudo é 100%. Não tem 4 situações. Cada situação é 25%. Não é 100 para 4. Cada situação é 25%. Qual é a chance de ser falsa? 25. E de ser verdadeira? De ser verdadeiro seria quem? 75, ó. 1, 2, 3. Era isso. Ele só queria que você soubesse a regra do ou. O ou só é falso quando tudo for falso. E é verdadeiro
basta uma verdade que a frase é verdadeira. Tá vendo, gente? Agora, se fosse a probabilidade de ser verdadeiro, aí seria 75, a letra E. Então, Lady B. Vamos para a próxima. Questão 6, ó. E best. Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Gente, ele quer a única falsa. Vamos lá. Ele botou aqui, na letra A, 1/3 mais 2/5 é 11/15. Vamos lá. Quem nunca pegou aula comigo conhece o método do peixe. Ele misturou aqui conceitos matemáticos. O método do peixe, para que é que ele serve? Para eu somar frações com denominadores diferentes sem precisar tirar o MMC, ó. É só desenhar um peixinho. Vamos lá. Aí você faz, ó. Esse vezes esse, 3 vezes 5, 15. Aí cruza, ó. 5 vezes 1, 5. Aí cruza, ó. 3 vezes 2, 6. Não é para somar? 5 mais 6, 11. Gente, 1/3 mais 2/5 deu 11/15. Então, ó, isso aqui é verdadeiro. Não precisa mais nada, ó. Não é o ou, não é o ou. No ou, basta um ver que a frase ela é o quê? Verdadeira. Basta um ver. Eu vou fazer por fazer. Ó, 6 é um número primo? Não. 6 divide por 1, por 2, por 3, por 6. 6 não é primo. Isso aqui é falso. Verdade com falso no ou. No ou basta um ver que a frase é verdadeira. Então, essa dá verdade. Ele quer a única falsa. Vamos fazer, só pra gente treinar. Beleza? Só alegria. Vamos lá. A letra B. A letra B. Pi é maior que 3,14 e 13 é um número ímpar. Gente, quando eu digitei aqui, copiei e colei, tá? Deixa eu tirar aqui, que aí já fica no material. Ó. É isso aqui lá. Pronto. Tá aí. Ó. Pi é maior que 3,14 e 13 é um número ímpar. Vamos lá. Gente, ó. Pi, muita gente pensa que é 3,14, ó. Pi é isso aqui, ó. É um número que ele tem infinitas casas decimais. Gente, e de fato, pi é 3,1415. Ele é maior que 3,14. Isso aqui é verdade. 13 é um número ímpar. Verdade. 13 é um número ímpar. Tranquilo? Beleza? Então, vai ficar como? Aqui. Verdade. Com verdade no E, isso vai dar o quê? Verdade. Verdade. Tranquilo? Beleza? Então, ó. Pi é maior que 3,14. Verdade. 13 é um número ímpar. Verdade. Verdade com verdade vai dar verdade. Galera, nós não estudamos ainda o conectivo ou, tá? Mas sem pró, que a gente vai ver depois quando aprender a regra, que isso aí vai dar verdadeiro. E a falsa vai ser a letra D. Olha o que ele diz a letra D. 0,8 é par. Gente, eu só julgo como par ou ímpar
números inteiros. 8, 7, menos 8, menos 7. Aí eu julgo como par ou ímpar. Dizer que 0,8 é par, isso é falso. Isso é falso. Eu não posso julgar um número decimal como par ou ímpar. Uma fração como par ou ímpar. Eu só julgo números redondos. 8, 7, menos 5, menos 6, 6. Aí eu posso dizer 0 é par. Aí eu posso. Tá? Beleza? Então, ó, já parava aqui, ó. Noé. Noé só é verdade quando tudo for verdade, né? Se já apareceu um falso Noé, aqui é o quê? É falso. Letra D. Vou fazer aqui por fazer, ó. 72 é múltiplo de 4. Gente, o que é ser múltiplo? Divisível. Se você pegar o 72 e dividir por 4, a divisão dá exata. Uma dica para você fazer de cabeça. Quando você quer dividir por 4, basta dividir por 2 duas vezes. Vamos lá, de cabeça. Metade de 72. É só calcular duas metades. Metade de 72, 36. Metade de 36, 18. Então, se eu pegar 72 e dividir por 4, vai dar 18. A divisão dá exata, é múltiplo. E ó, verdade com falso no E dá falso. Porque o E só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Paz e amor. Tá vendo? Então, letra D é a falsa. Vamos para a próxima. A 7, ó. 2025 da IBFC. Quanto aos conceitos básicos sobre conectivos lógicos, analise as afirmativas abaixo. Olha lá. Disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for falsa? Não. A disjunção, que é o ou, é verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. Tá errado. Tá vendo? A 2. A gente vai estudar, mas eu vou fazer um spoiler. A negação de uma proposição inverte seu valor lógico. Era melhor ele colocar se troca o valor lógico. De fato, gente, ó, porque quando eu nego uma coisa verdadeira, a coisa verdadeira fica falsa. E quando eu nego uma coisa falsa, a falsa fica verdadeira. A negação de uma verdade é uma mentira. E a negação de uma mentira é uma verdade. Então, a negação de uma proposição inverte seu valor lógico. De fato, o falso fica verdadeiro quando eu nego e o verdadeiro fica falso. Então, correto. A 3. Conjunção é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. A conjunção não é e só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Então, quais são aí as verdadeiras? Aí, galera. Quem? A2 e A3. Tem 2 e 3 aí apenas letra C. Gente é atualizado. A gente vai em cima do que é o correto. Vamos para a próxima. Opa! Tá aí o ou. A disjunção exclusiva, o último conectivo da aula de hoje. Gente, o que é que significa ou? Ou um ou outro, mas não ambos. Ó, se a gente diz assim, ó, veja, ou João é brasileiro ou João é sergipano. Esse ou ele é exclusivo. Ou uma coisa ou outra. João não pode ser as duas coisas o quê? Ao mesmo tempo. E aí, ó,
Pedro tem 60 mil reais e precisa tomar uma decisão. Ou trocar de carro ou reformar a casa. Gente, ele não pode o quê? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ó, aqui, trocar de carro é P, reformar a casa é Q. Lembra que o ou eu represento assim? É o ou, que também pode aparecer assim, ó, o símbolozinho do losango, a bolinha com sinal de mais dentro. Nós vimos isso na aula de ontem, quem não assistiu vai ver. O ou com tracinho embaixo, o símbolozinho de losango, uma bolinha com sinal de mais dentro, isso é o ou um ou outro, mas não ambos, né? Ou P ou Q, mas não ambos. Então veja, o que é que acontece aqui? Nessa primeira situação, é verdade que ele troca de carro, é verdade que ele reforma a casa. Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não. É por isso que isso é falso. Ou uma coisa ou outra. Olha a segunda situação. Verdade, ele trocou de carro. Falso, ele reformou a casa. É falso, então ele não reformou. Então ele só trocou de carro. Isso pode? Sim. Isso pode. Ou um ou outro, mas nunca os dois. Aqui, falso, que ele trocou de carro, então ele não trocou de carro. Verdade, que ele reformou a casa, então ele só reformou a casa. Isso pode? Pode. Ou uma coisa ou outra, mas não as duas. E galera, veja. Se alguém chegar para você e falar bem assim, ó. Veja. Alguém chega e diz assim, ó. Você precisa tomar uma decisão. Ou eu, ou ele. Aí a pessoa responde, nem você, nem ele. Aquele não pode. Ou uma coisa ou outra. Não existe um terceiro. Lembra do terceiro excluído? Não existe um terceiro. Escolha, ou eu ou ele. É você. Nem você, nem ele. Aquele não pode. Tem que acontecer aqui uma das duas situações. Aqui, ó, o cara falso que trocou de carro, então não trocou de carro. Falso, que ele reformou a casa. Não reformou a casa. Isso é falso. Ele tem que fazer uma das duas coisas. Ou vai trocar de carro apenas, ou vai reformar a casa apenas. Então, o ou, ele é exclusivo. Pense assim, ó. Ou um ou outro, mas nunca os dois. Quando eu digo mais nunca os dois, ó, se os valores são iguais, dá falso. Tá vendo? Ou um ou outro, mas não ambos. Aí você pensa na cabeça, mas não ambos. Se ambos forem iguais, dá falso. Só vai ser aí verdadeiro quando os valores são diferentes. Eu até brinco, né? Que o ou, né, é o homem exclusivo, é a mulher exclusiva, né? É aquela pessoa que gosta de exclusividade. O que é igual não interessa, só serve o diferente. Eu tenho que ter o meu batom diferente, o meu caminhado diferente, o meu perfume diferente. É a coisa exclusiva, né? A coisa exclusiva, ela só gosta de coisas diferentes. O que é o homem exclusivo? Ele só gosta de coisas diferentes. O igual não interessa. Por isso que aqui, quando for igual, dá falso. Tranquilo?
E, gente, olha a representação em conjuntos. Tá vendo, ó? Ou um ou outro. Mas não pinta aqui, ó. Não pinta aqui no meio. Porque não acontece as duas coisas ao mesmo tempo. No ou inclusivo, que é a disjunção, eu pinto isso aí. Por quê? Pode acontecer as duas coisas. Aqui eu não pinto. Então, esse desenho é o desenho da disjunção exclusiva. E ele pede isso e a gente vai ver. E professor, a camuflagem da disjunção exclusiva do ou. Ó, pode aparecer assim, ou jogo bola ou nado, mas ele pode, para querer atrapalhar, bota aquele ouzinho simples, mas aí completa, ó, mas não ambos. Jogo bola ou nado, mas não ambos. Quando ele diz mas não ambos, é porque o quê? Ó, aqui, bola, nado. Então, isso seria o quê? Ó, ou jogo bola ou nado. Mas eu não posso pintar aí no meio. Mas não ambos. Aí é a disjunção exclusiva. Então, ele pode botar o ou pode botar o ou e acrescentar a palavra o quê? Mas não ambos. Já o ou normal, o inclusivo, é o quê? Pode ambos. Aqui não ambos. Tranquilo? Beleza. Então, tá aí. Vamos lá. Resolvendo questões. Gente, vou aproveitar essa aqui, ó, que tava aqui. Vamos lá. Ó, que a gente não tinha visto, ó, ou 25% de 18 é 4,5, o 14 é divisível por 8. Vamos lá. Gente, 25% de 18 é 4,5. Uma dica, você sabe o que é 25%? É pegar uma pizza, ó, e dividir ela em 4 partes iguais e pegar uma parte das 4. 25%, gente, é dividir por 4. Quando você quer 25% de 18, é 18 dividido por 4. E como é que eu divido por 4 de cabeça? Né? Duas metades. Quem é a metade de 18? 9. E a metade de 9? 4,5, ó. Isso aqui é verdadeiro. 14 é divisível por 8. Gente, se você pegar o 14 e dividir por 8, a divisão dá exata? Não. Dá falso. 14 não é divisível por 8. Se você pegar 14 e dividir por 8, o resto não dá zero. Gente, né? O ou. Qual é a regra do ou? Ou um ou outro, mas nunca os dois, ó. No ou, se os valores forem diferentes, dá verdadeiro. Então essa aqui ela é verdadeira. Ele queria era a falsa. Gente, no ou só dá falso se os valores são iguais. Ou um ou outro, mas nunca os dois. Se os dois forem iguais, dá falso. Tá vendo? Como os dois são diferentes, verdadeiro. Vamos lá. Resolvendo questões. A8, ó. IBEST 2025. Analise as seguintes proposições. É verdadeiro apenas o que se afirma em... Vamos lá. Ou 5 é primo, ou 1458 é divisível por 3. Gente, isso aqui é o ou. Vamos lá, ó. Isso aqui é o ou. Vamos lá. 5 é primo. 5 só divide por quem? Por 1 e por 5. Isso aqui é verdade. 1458 é divisível por 3.
Se você pegar 1458 e dividir por 3, a divisão dá exata. Gente, um número ele é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Se você somar 1 mais 4 mais 5 mais 8. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. 18 é divisível por 3? É. Então, pode fazer a conta. Se você pegar 1458 e dividir por 3, o resto dá zero. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos for. Gente, né, ou um ou outro, mas nunca os dois. Se os dois forem iguais no ou, dá falso. Ó. Ele quer o que é verdade. A próxima. 64.546 é um palíndromo ou 18 é quadrado perfeito. Vamos lá. Gente, o que é um palíndromo? Ó, o que é um palíndromo? Ó, arara, tá? Arara, joia? Tranquilo? Arara, ovo, 121 são palíndromos. O que são palíndromos? Pode ser um número ou uma palavra que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e a leitura é a mesma. Tá vendo? Olha, ovo, indo e voltando, a mesma coisa. Arara, arara, 121 e voltando. 121. 64 mil. Ó, 64.546 indo. Voltando, a mesma coisa, ó. 64.546. Isso é um palíndromo. Verdade. 18 é quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? Tem raiz exata. 18 tem raiz exata? Não. 16 tem. Raiz de 16 é 4. Então, 18 tem raiz exata? É falso. Gente, não é o ou, basta um V, a frase é verdadeira. Não é o ou, ó. No ou, basta um V, que a frase é verdadeira. Oi, é verdadeira, a 2. E por último, 4 fatorial é 26 e 30% de 12 é 3,6. Gente, fatorial é contagem regressiva de ano novo. O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 24. Então, isso aqui é falso, porque ele disse que é 26. Gente, se eu quiser eu já paro aqui, ó. Não é o E. O E só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Gente, no E, se uma parte já é falsa, a frase, ela é falsa. Tranquila? E aí, gente, ó, 30% de 12 é 3,6. Vou fazer por fazer, ó. Gente, como é que você calcula porcentagem fácil? Você multiplica os valores, ó, 30 vezes 12, 360. E volta duas casas, ó. Uma, duas. A vírgula para aqui, ó. Isso é exatamente 3,6, ó. Isso é verdade. Mas não é o E. O E só é verdade quando tudo for verdade. Então, ó, falso com verdade no E dá falso. Gente, só é verdade o que aí? Só é verdade o que se afirma na onde? Na 2. Letra A. Gente, a banca ela foi maliciosa em algumas coisinhas. Só que dentro do edital tinha análise combinatória,
Tem questões de análise combinatória que cobram palíndromos, tá? A 9. Instituto da OCP 2024. Para a lógica, afirmar que ou Paulo é auxiliar de saúde bucal ou Paulo é técnico em enfermagem tem sentido de, galera, ou disjunção o quê? Exclusiva, lady be, lady be, lady be, lady be, ou uma coisa ou outra, mas nunca as duas. Lady be. Tá vendo? Gente, a 10, ó. O conectivo lógico, cujo valor é sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições entre esse conectivo forem iguais, é o, gente, o ou. A gente tem essas possibilidades, né? Sempre essas. O que é que significa o ou? Ou um ou outro, mas nunca os dois. Se os dois forem iguais, dá falso. Se os dois forem iguais, dá falso. Só vai ser verdadeiro no ou se os valores forem o quê? Diferentes. Então, qual é o conectivo lógico que é sempre falso se os valores forem iguais? Só dá falso se os valores forem iguais no ou, na disjunção exclusiva. Gente, tá vendo quando você domina a regra? A gente nem estudou ainda, por exemplo, a bicondicional e a condicional, que vai ser na aula 3. E outra, quer aula 3? Tem que ter no mínimo aí, ó, pelo menos uns 200 likes e comentários. Gente, entra no grupo e acabou a aula, vai lá e comenta. Isso é importante pra gente. Não quero pix, não. É só comentar. E, gente, a última para eu colocar aí o planejamento estratégico. Ó, considere que a proposição Silvia ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. E aí ele diz, ó, se essa frase é verdadeira, pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Gente, se essa frase é verdadeira, eu posso garantir que Silvia ama Tadeu é verdadeira. Vamos lá. Quando é que o ou é verdadeiro? Quando eu pelo menos uma for verdade, ó. Pode acontecer isso aqui. V e F dá V. F e V dá V. E V dá V. Gente, só dá verdade nessas três situações. E aí, será que eu posso garantir que Silvia ama Tadeu é verdadeiro? Não posso, gente. Não posso. Porque, ó, ele disse, eu posso garantir. Garantir é ter certeza. Que Silvia ama Tadeu é verdadeiro, não, ó. Pode Silvia amar Tadeu ser falso, desde que Silvia ama Joaquim seja verdadeira, a frase é verdadeira. Então, eu não posso garantir. Eu não posso dizer que Silvia ama Tadeu é verdadeira. Por quê? Porque nessa primeira situação, Silvia ama Tadeu é falsa e a frase é verdadeira do mesmo jeito. Então, eu não posso garantir. Muita gente caiu nessa questão, ó.
o item errado. Tá aí. Gente, ontem quase 30 questões, hoje mais 11. Veja, em 2 dias. Entra no grupo aí que tá na descrição. Tranquilo, gente? Ó, pode acontecer aqui, ó. Mas não é garantir. Gente, garantir é ter certeza. Você não pode dizer de certeza que Silvia Matadeu. Porque pode acontecer de Silvia Matadeu ser falsa e a frase é verdadeira do mesmo jeito. Porque no ou basta uma verdade que a frase é verdadeira. Galera, vamos lá. Ó, qual é o planejamento estratégico para a gente estudar raciocínio lógico? E no curso a gente mostra, dá um planejamento pronto para você, todo bonitinho, te explicando. Mas só para você entender. Ó, vamos lá. Primeira coisa, ó. Sempre a primeira parte, e isso cai nos diversos concursos, é essa aí. Ó, saber o que é proposição, estudar todos os conectivos, tabela verdade, negação, equivalência, diagramas lógicos, negar todo, algum, nenhum. Essa é a primeira parte do raciocínio lógico. Ó, você vai galgando. Depois, quantificadores. Professor, o que seria esse quantificadores? Ó, eu utilizo muito em lógica de argumentação os quantificadores. Esse cara, ele pode aparecer com esse nome nos editais, ó. Lógica de primeira ordem. Vários editais trazem lá lógica de primeira ordem. Você vai estudar os quantificadores. Nenhum, algum, existe. Lógica de argumentação. Saber quando o argumento é válido, inválido. Tudo isso a gente estuda dentro do curso. E essa é a ordem a ser seguida. Beleza? Vamos lá. E aí depois você tem, ó, sequências lógicas, sequência de números, de letras, de palavras. Raciocínio temporal, os probleminhas com calendário. Verdades e mentiras, saber quando a pessoa mente, quando fala a verdade. Associações lógicas, que são os probleminhas de correlacionamento. Aquelas questões que tem 3 pessoas, os locais onde eles nasceram, as profissões que você tem que descobrir, princípio da garantia mínima, princípio da casa dos pombos, sempre seguindo essa ordem. Ó, conjuntos, análise combinatória e probabilidade. 98% dos editais é disso aqui que você precisa para a parte de raciocínio lógico. Então, é tudo bem detalhado, tudo certinho, que a gente vai ver lá dentro do curso. Beleza? É esse aqui o nosso planejamento. Então, gente, quer mais aulas? Tem que curtir, tem que comentar, joga nos grupos. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito importante. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Teremos aí agora a próxima, que é a aula 3. E aí a gente conta os conectivos e mais coisas para vocês. Agora, para ter a terceira aula, tem que comentar. Diz aí o que achou e entra no grupo aí que está na descrição do vídeo, que quando a gente for lançar o raciocínio lógico do zero, o matemática do beabá do zero, quem tiver dentro do grupo vai ter um desconto especial. Gente, é isso. Um beijão, valeu, fui!